Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar do porquê existem tantas ferramentas, tantas inteligências artificiais por aí e tem tanta gente travada que não sai do lugar, que quer fazer alguma coisa, mas não consegue fazer. Ou seja, será que a IA está te gerando parálise por análise? Ou seja, será que a quantidade absurda de ferramentas que inundam hoje o mercado, será que no final das contas elas não estão te atrapalhando? Bom, você vai descobrir agora nesse vídeo e eu também vou te dar a solução para isso, caso elas estejam te atrapalhando, tá? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, botãozinho de se inscrever, de like e tudo mais, você já sabe. Sem muitas delongas, vamos para o conteúdo, tá? Então, onde está IA aqui, tu pode falar que é ferramenta, tá? Ferramenta. E onde que a ferramenta pode gerar parálise por análise, tá? Pelo seguinte motivo, porque a ferramenta não é fundamento. A ferramenta, ela só vai te ajudar se você souber aplicar o fundamento. Ou seja, você usa a ferramenta para poder aplicar o fundamento que você já sabe. Exemplos que você vai entender perfeitamente e você vai entender quais são os fundamentos que você precisa saber para poder usar as ferramentas, principalmente a IA, que, diga-se de passagem, cá entre nós, meu amigo, que ferramenta que criaram, né? Vou te falar, é a ferramenta mais absurda de todos os tempos. É uma puta ferramenta. Eu não tô falando para você não usar, muito pelo contrário. Tu tem que usar muito IA, muito, e a IA vai ajudar muito, mas não podemos esquecer de que ela é uma ferramenta. Exemplos, vou pegar dois exemplos de esportes que você vai entender exatamente o conceito que eu tô querendo dizer, depois a gente vai falar dos fundamentos que você precisa saber para sair do lugar e para usar as ferramentas da forma correta, né? Primeiro exemplo, surf. Já falei de surf aqui, eu amo esse esporte, meu hobby, o meu hobby 01, amo. Beleza. Quando tu vai surfar, aprender a surfar, lógico, vai entender como é que funciona o mar, regras de segurança e tal, etc. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a dropar. O que é dropar? É ficar em pé em cima da prancha. Existe uma técnica para isso. Na verdade, existem várias técnicas para isso, né? Mas a maioria dos surfistas profissionais usam um que a gente chama de 4, né? Tu faz o 4, aí tu levanta o peito e puxa a perna pra cima da prancha e levanta. Tem essa técnica, tá? Essa técnica é difícil de fazer, principalmente na onda, né? Só que então o que tu vai fazer? Tu vai fazer na areia primeiro. Tu vai aprender na areia, em terra firme, e vai fazer de novo. Eu tô muito longe de ser bom de surf, né? O surf é um esporte que demora décadas pra tu ficar bom. Tenho 5 anos, mas eu sei dropar, né? E até hoje, antes de entrar no mar, eu faço pelo menos 10, 20 drops na areia. Para quê? Para o corpo lembrar a técnica, para o corpo lembrar o fundamento. E depois que você já sabe o movimento correto, qualquer prancha que tu pegar, é óbvio, né? Com todos os parênteses que o surf nos obriga a colocar aqui, né? Lógico, depende do mar, depende da onda, depende de muita coisa. Mas, em teoria, qualquer prancha que tu pegar, tu vai conseguir dropar. Tu vai conseguir dropar qualquer prancha, porque tu aprendeu o fundamento. Próximo exemplo para tu entender e entender que, tipo, mano, pegou o fundamento, já era. Futevôlei é também um dos meus esportes favoritos. Véi, futevôlei não tem segredo. Futevôlei são poucos fundamentos. É chapa, peito, ombro e cabeça. São 4 fundamentos. Você vai aprender esses 4 fundamentos. Véi, se tu vai fazer um treino de 60 minutos de futevôlei, 30 é só treinando fundamento. É só chapa. Agora chapa direita, chapa. E só isso, você vai ficar fazendo só isso durante meia hora. Por quê? Porque depois que tu entende o fundamento, aí tu vai para a parte tática, que é de posicionamento na quadra, saque, como é que você vai, tipo, o teu parceiro, como é que você vai, onde que você tem que levantar a bola pro teu parceiro e assim por diante. Mas primeiro é fundamento. Peito, chapa, cabeça e ombro. Sem isso não adianta. E aí, tipo assim, aí eu vou levar isso pra altinha, né? Altinha na praia é a mesma coisa, tu vai usar os mesmos fundamentos. Então por isso que eu falo, tipo assim, a galera vê lá, Léo, eu quero aprender altinha e tudo mais, quero jogar altinha na praia. Tu vai treinar futevôlei, porque são os mesmos fundamentos. É outro esporte, não sei nem se pode dizer que altinha é esporte.
talvez seja, mas são os mesmos fundamentos do futevôlei. Então, tu aprendeu os fundamentos do futevôlei, tu vai aprender a altinha também, porque são os mesmos fundamentos. O que vai mudar é ali a disposição na hora ali, se tem quadra, se não tem quadra, se tem rede, se não tem rede, mas no fim são os mesmos fundamentos. Entende? Então, tu entende que depois que tu entende o fundamento, tu aplica eles em qualquer lugar, e quanto melhor a ferramenta, se você tiver os fundamentos, melhor vai ser o teu resultado. Então, Léo, quais são os fundamentos que eu preciso de marketing para criar um projeto, para criar um produto, criar uma empresa? Quais são os fundamentos? Quais são os fundamentos? Bom, tem um copywriter que ele, o nome dele, se eu não me engano, é Ed Meier, tá? Que falou do axioma 40-40-20. Da importância, né? Que é 40% a lista, 40% a oferta e 20% a copy. Mas aí, esse axioma ele foi melhorado com o passar do tempo, com alguns copywriters, e chegaram à conclusão que é 41, 39, 20. Por que eles colocaram um a mais aqui? Porque o mais importante é a lista. A lista é igual ao público. Ou seja, você entregar, você ter uma consciência, uma sapiência. Nossa, essa foi boa, hein? Você ter uma sapiência do seu público é 41% do teu resultado. Então, você pode usar sim a ferramenta para conhecer melhor o teu público, mas o fundamento é conhecer o teu público. Gary Halbert, um dos maiores copywriters, velho, esse daqui, tipo assim, você tem que estudar as coisas dele, tem muita coisa dele na internet, muita coisa. Gary Halbert. Gary Halbert. Ele fala o seguinte: a melhor coisa para vender um hambúrguer é uma multidão faminta. Ou seja, o que é o mais importante? O público. Por que lista? Porque antigamente a galera mandava carta para casa das pessoas, né? Então, tipo, tu fazia uma carta por isso que chama carta de vendas. Tu fazia uma carta de vendas e mandava por correio, né? Olha como era mais difícil, né? Hoje em dia tu faz uma página de vendas ali, mas enfim. O que é o mais importante para essa campanha de marketing funcionar? A lista de endereços, por isso que é lista. Porque é a lista de endereços, né? Só que hoje, como é que essa lista funciona? Então vamos lá, fundamentos. Veja, eu tô falando fundamentos. Então, o que é a lista? A lista é o algoritmo das ferramentas. Então, por exemplo, provavelmente você que está vendo esse vídeo, você é alguém que tem interesse nesse conteúdo. Por quê? E por que esse vídeo apareceu para você? Eu não direcionei ele para você. Por quê? Porque o próprio algoritmo das ferramentas de tráfego, tanto do Meta quanto do Google, enfim, já estão bons o suficiente para poder entregar o conteúdo certo para o público certo. Então, qual é o teu papel? É fazer um vídeo que se conecte com o público. E para poder fazer um vídeo que se conecte com o público, você precisa, obviamente, entender muito bem o teu público. Então, você precisa fazer uma pesquisa de persona, né? O que a gente chama de pesquisa de persona. É muito importante, é o mais importante. A partir do momento que você já sabe que precisa disso, e exatamente como conduzir uma pesquisa de persona e como fazer, já tem vídeo sobre isso no meu canal também. Mas se você quiser que eu fale mais sobre isso de uma maneira mais simplificada, talvez até como usar IA para poder acelerar essa pesquisa de persona, você precisa me pedir nos comentários, porque senão não tem como eu saber que você quer isso, entendeu? Beleza. Então, esse é um dos fundamentos, entender muito bem o público. Próximo fundamento é a parte da oferta. Hoje em dia, eu vejo que tem aí no mercado uma galera que acha que oferta é todo funil, né? Mas não é. Tipo, o Ed Meier, quando ele falou disso daqui, é verdade que tá 32, mas é 39, velho. Peço perdão aí, tá? É 41, 39 e 20. Peço perdão. O que é a oferta, tá? O que é a oferta? Oferta, ela é o teu produto, os termos de compra, né? E bônus. Ou seja, garantia, parcelamento, quanto custa, forma de pagamento, o produto em si, né, que é o que vai entregar bônus. Se você tem algum bônus no teu ganhou, por exemplo, compre 2, leve 3. Bônus. Entendeu? Isso faz parte da oferta. Isso é a oferta. Então isso é muito importante. É 39%, quase tão importante quanto a lista. Por que a lista é mais importante? Porque uma oferta certa para o público errado não adianta, entendeu? Então, tipo, primeiro começa pelo público, não tem o que fazer.
Então, você entender isso daqui, e velho, isso é uma das coisas mais importantes, visto que hoje os algoritmos de entrega para a lista estão, que na verdade é o tráfego, né? Estão tão avançados, você não precisa preocupar tanto que o teu conteúdo, ou que com a tua carta de vendas, ou com o teu vídeo de vendas, ou o que for, vai chegar na pessoa certa. Provavelmente vai. Então, você acaba tendo que, a partir do momento que você já conhece muito bem o teu público, você consegue criar uma oferta e você precisa de fazer uma oferta realmente muito boa. Porque isso é o fundamento, tu entende? Então, tipo, tu pode usar a IA para poder fazer uma oferta melhor. Agora, qual que é o problema? É você passar o dia inteiro ansioso, porque essa porra gera uma ansiedade. Eu tô ligado. Todo dia uma ferramenta nova, velho. Todo dia uma IA nova, todo dia alguém te falando, essa IA vai resolver o teu jogo. Essa ferramenta vai fazer isso. Mano, não é sobre a ferramenta. É isso que eu quero que tu entenda nesse vídeo. Não é sobre a ferramenta. É sobre você usar a ferramenta para poder fazer uma boa oferta. A ferramenta vai te ajudar? Muita coisa. Muita coisa. Tipo assim, antigamente o que eu gastava 30 dias para fazer, agora eu tô gastando 7. Graças à inteligência artificial. Eu não tô falando para tu não usar. Eu tô falando que para tu aprender os princípios, aprender os fundamentos, essa palavra também é importante. Eu vou até escrever ela aqui. Princípios. 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 Você aprender os princípios para aí sim usar a ferramenta, que com isso você vai conseguir jogar qualquer jogo. Você vai conseguir jogar futebol, você vai conseguir jogar altinha, você vai conseguir jogar qualquer coisa, desde que você saiba o fundamento. Beleza? Então, 39% é oferta, que é produto, termos e bônus. Então, isso aqui você precisa de testar, você precisa de pensar bem, você precisa de ver como os seus concorrentes estão fazendo, como que tu pode colocar mais bônus para deixar isso mais irresistível. E aí, tem várias formas de fazer isso. Inclusive, ali, ó, tá aqui, ó, tá valendo hoje, ó. The Irresistible Offer. How to Sell Your Product or Service in 3 Seconds or Less. Ou seja, um livro inteiro falando só sobre oferta. Só sobre isso. Então, e esse livro, ele é de 1900 e alguma coisa, entendeu? Vou até olhar ali depois. Ele é 1900 e alguma coisa. E mudou? Foi a IA que mudou isso? Não foi, a IA só tá usando o princípio que já existia antes. Tá facilitando, entendeu? E por último, né, obviamente, é copy. Copy é as palavras, a comunicação que vai levar a oferta para o público. Léo, só 20%? Sim, só 20%. Não sou eu que estou falando, é o Ed Meier, na verdade, o Ed Meier falou 40, 40, 20. Então esse 20 aqui já veio do Ed Meier lá de trás. Léo, como assim a copy? Véi, é muito mais importante o que você fala do que como você fala, entendeu? Então, tipo, se o teu produto for muito bom, é só você fazer o básico de copy que ele vai vender. Se a oferta é muito boa, uma copy ruim vende. Tipo, inclusive tem essa frase do Gary Bencivenga. Uma copy boa não salva uma oferta ruim. Mas uma copy ruim vende uma oferta boa. Entendeu? Então é isso. Só que, digo, a copy é muito importante tu testar. Por quê? Por quê? Porque a copy é o que vai chamar a atenção da pessoa. Então imagina que tu tem um anúncio, tá? Imagina que tu tem um anúncio, tá? Um anúncio 1 e um anúncio 2. Se esse anúncio 1 você tem 1% de CTR, que é, ou seja, de cada 100 pessoas que veem o seu anúncio, uma clica e um de 2%, só porque nesse aqui tu usou uma ideia, por exemplo, que a IA te deu. A IA chegou lá e falou assim, ó, IA, ChatGPT, Cloud, sei lá, eu tenho usado muito Cloud, mas pode usar qual você quiser. Porque são ferramentas. Não é o mais importante. Não é o mais importante. Para de pirar, achar que tu tem que aprender e testar todas as ferramentas. Não tem. Tu tem que aprender os princípios e aplicá-los. Então você chegou lá, pediu para a ferramenta para ela sugerir um criativo ou um anúncio que for, não sei qual que é o funil que tu tá usando, diferente. Aí você usou e ele teve 2 vezes mais cliques. Sabe o que isso significa? Significa que tu dobrou o teu faturamento, sem gastar nem R$1 a mais. Só testando um anúncio, que é copy. Só testando uma copy diferente. Então, Léo, a copy
É importante pra caralho, muito. E olha o poder disso daqui. Tu pode dobrar o teu faturamento, ou até mais. Pode conseguir um CTR de 4% e quadruplicar o teu faturamento, sem investir mais nenhum real em tráfego, tá ligado? Tu vai quadruplicar o teu faturamento. Então, copy é muito importante, mas não é mais importante que a oferta. Porque sem uma oferta boa, nem existiria faturamento em primeiro lugar. Entendeu? Então, beleza. Esses são os princípios, entendeu? Tipo, então, beleza. Agora vamos tentar fazer um pouco mais um takeaway prático para a gente encerrar o vídeo. Eu não sei exatamente com quem eu tô falando, né? Mas eu imagino, porque eu tô falando para um público específico que eu sei na minha cabeça. Talvez você tá travado, não consegue sair do lugar. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai estudar o teu público. Tá? Existem vários métodos de pesquisa de público, inclusive usando IA, né? Aqui no meu canal tem vários, inclusive, que eu já falei. Vai nos meus vídeos antigos aí sobre copy. Entendeu muito bem o teu público? Entendeu. A partir do momento que você entendeu muito bem o teu público, você vai entender o problema que ele tem. Aí você vai passar para a oferta. Como que eu vou criar um produto, termos e bônus? Ou seja, como é que eu vou facilitar o pagamento, deixar ele dividir de 12 vezes, deixar dividir no boleto, colocar mais bônus, tipo, dar garantia para ele, deixar ele pagar depois da entrega. Primeiro eu entrego, depois você paga. Como que você pode fazer para essa oferta ficar extremamente atrativa? E por último, você vai para copy, que é como que tu vai comunicar isso. Aí, isso aqui tem várias coisas, né? Tem várias estruturas. O AIDA, por exemplo, que todo mundo conhece, né? Atenção, interesse, desejo, ação, é uma estrutura de copy. Beleza. Falar, entrar muito nesses fundamentos não é a pauta do vídeo. A pauta do vídeo é... Presta atenção aqui. A pauta do vídeo é: para de surtar a tua cabeça com a quantidade de ferramenta que tem. Tem muito e todo dia vai ter uma nova. Todo dia vai ter ferramenta nova surgindo. Todos os dias. Não surta com isso. Sim, use elas, aprenda a usar elas, mas saiba, não é o mais importante. O mais importante é você aprender os princípios e os fundamentos para aí sim usar a ferramenta para aplicá-los. Fechou? Estamos conversado aqui? Um grande beijo no seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para eu saber que você gostou desse vídeo, que você quer mais vídeos assim. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Fechou? Até o próximo vídeo.